Sou Luiz Lamberto, presidente dessa instituição, Sociedade de Estudos Espíritas de Valdomé, e estou aqui para entrevistar Carlos Rosser, companheiro dessa casa, escritor espírita, divulgador da doutrina espírita, conferencista, que vai me falar principalmente do aspecto científico da doutrina espírita, já que o seu livro, Fundamentação da Ciência Espírita, objetiva principalmente pesquisar, estudar o aspecto científico da doutrina espírita. Portanto, nós vamos ver com Carlos Rosser quais os caminhos que a ciência espírita tem a trilhar e a sua importância da consistência da fé. Então, essa questão do método observacional precisa ser melhor explicada? A observação, ou método observacional na ciência, é utilizada em muitas disciplinas, principalmente na astronomia, mas também em outras disciplinas da área da biologia, onde o pesquisador, o cientista, ele precisa ficar à espreita da realização do fenômeno para não interferir nisso. Alguma coisa semelhante se passa também com os médiums, com os fenômenos psíquicos ou paranormais. O investigador precisa estar atento à identificação dessas pessoas que têm potencial psíquico. E uma vez identificados, aguardar as condições propícias para que o fenômeno se realize. Há uma distinção muito grande entre os diversos objetos de análise ou fenômenos das diversas áreas da ciência. Muitos fenômenos se comportam de maneira sensível, podemos dizer até religiosa. Nós podemos afirmar que o fenômeno mediúnico, o fenômeno paranormal, é um desses fenômenos extremamente sensíveis à influência do ambiente. Então precisa ser realizado em condições propícias, com tranquilidade, onde o médium, que é o elemento formador, o gerador dessas energias, que a espiritualidade manipula na formação dos fenômenos, tenha condição plena de realização dos mesmos. Além disso, nós temos que considerar que, sendo um fenômeno inteligente produzido por inteligências desencarnadas, essas inteligências precisam estar predispostas à realização do fenômeno. Por isso, nós vemos constantemente médiuns sem formação espírita serem convidados para participar de debates ou realizações públicas, não terem êxito em suas realizações. Porque as inteligências desencarnadas podem não desejar participar dessas demonstrações, o público pode não estar formando uma atmosfera psíquica favorável à realização dos mesmos, e o fracasso, então, se observa comprometendo, então, a realização de fenômenos legítimos, autênticos, realizados em condições controladas, como as condições de laboratório. Um cientista não abre mão da sua privacidade, das condições que ele impõe em seu laboratório, expondo à visitação pública e realizando experiências sem tranquilidade. Então, o fenômeno espírito, mais ainda, suas características intrínsecas, exige um controle especial da realização dos funcionamentos. Por isso, o método observacional, que é diferente da experiência na qual você repete sistematicamente esse bel prazer. Então, a queda de uma pedra é alguma coisa que você sempre considerar repetir. No entanto, nós temos a mesma física, a física quântica, por exemplo, o princípio de incerteza, que faz com que a sua resposta não seja bem a resposta esperada. Nós temos também, na biologia, comportamento que não é um comportamento mecanicista, um comportamento determinístico, então já temos que partir para a estatística. Então, essa questão da resposta ser aquela que nós desejamos, pela pura e simples repetição, já caiu por terra nos pressupostos modernos da ciência. Então, a ciência espírita se insere nesse contexto com um objeto de análise que tem particularidades que precisam ser explicadas. Muito bem. E qual a relação desses fenômenos com o espiritismo? O espiritismo é, sobretudo, uma doutrina composta por um pouco filosófico, porque dentro da filosofia nós encontramos a moral. E a moral espírita, que é a mesma moral cristã, é o elemento primordial, o objetivo primordial do espiritismo, que é fazer com que as pessoas se reformulem em suas condutas e passem a ser criaturas mais harmoniosas em sociedade. Então, o foco principal do espiritismo é o seu aspecto filosófico, é a sua moral. Mas, além da moral, nós temos também a procura de uma relação política mais harmoniosa entre as criaturas. Nós temos também a proposição de uma metafísica altamente consoladora, onde, através dos pressupostos do espiritismo, nós temos
a realidade da existência da vida após a vida. Nós temos a questão da evolução, das penas e recompensas futuras, nós temos a finalidade dos mundos habitados, então nós temos toda uma metafísica criada através de observações científicas em sua base. Essa é a relação espiritismo e a questão da ciência espírita. A ciência espírita oferece fundamentos que consolidam a base do espiritismo, que é fundamentada exatamente nesses alicerces. A existência de Deus, na sobrevivência e imortalidade da alma, amplamente investigada pelas ciências do paranormal, a questão da reencarnação, que hoje já está consolidada por essa mesma ciência psíquica, a questão da relação entre os mundos físicos e o mundo espiritual através da mediunidade e também a pluralidade dos mundos. A partir dessa base ergue-se um edifício doutrinário que é a doutrina espírita, que está, então, consolidada pela base científica, mas recebe contribuições religiosas, porque a nossa filosofia espírita é uma filosofia que reconhece a existência de Deus, reconhece que nós somos criaturas que estamos nos aproximando de Deus à medida que a nossa conduta evolui, estamos aqui cercados por elementos de criaturas desencarnadas que interagem conosco, então a nossa filosofia é uma filosofia religiosa, e que tem uma base científica, e essa base científica tem crescido, tem se consolidado, tem recebido também contribuições de pesquisadores não espíritas acerca dos seus pressupostos e dos seus fundamentos.